Oi pessoal, hoje a palavra que eu quero compartilhar é uma que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja em Éfeso, que diz assim: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Muitas vezes a gente acha que isso é algo relacionado a falar algum palavrão ou alguma coisa do gênero. Mas não é disso que ele fala, até porque palavrão é aquilo que sai com uma energia ruim da gente, e não necessariamente a fonética de uma palavra de baixo calão. Quando ele fala em palavras torpes, são aquelas palavras que não trazem edificação, são aquelas palavras que colocam o outro para baixo. Quando ele fala em palavras torpes, ele está dizendo que não é para a gente falar alguma coisa que não contribua para o crescimento, porque ele diz assim, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Isso nos coloca uma régua de medida e de avaliação bastante interessante. A gente poderia se perguntar, aquilo que eu vou falar e aquilo que eu tenho para dizer vai contribuir? É útil para edificar alguma coisa, para construir alguma coisa boa? Ou esta palavra que eu vou falar agora serve apenas para destruir, para colocar para baixo, para desmotivar? Ou é apenas uma coisa realmente torpe, né? Alguma coisa sem sentido, alguma coisa nefasta, alguma coisa ruim? Aquilo que eu vou compartilhar, naquilo que eu vou trazer de informação sobre alguém ou sobre uma situação, a verdade nisso? Até mesmo a verdade, se não for carregada de amor, se torna algo cruel. Vejam só. Minha mãe tinha uma frase, aliás, ela tinha uma palavra, que era uma frase ao mesmo tempo, muito sábia na sua simplicidade colonial, onde ela dizia, silêncio também é uma palavra. E é interessante isso, porque isso tem dupla conotação. Sim, silêncio é uma palavra. Mas a gente não responder em algumas coisas também é uma resposta. Lembro que quando Jesus estava diante de Pilatos e foi acusado injustamente pelos religiosos, pelos líderes dos sacerdotes, pelos mestres, escribas, fariseus, aquela turma toda, fizeram a Jesus uma série de acusações infundadas e Pilatos então perguntou a Jesus, mas tu não vais responder nada? Veja o que eles estão falando, veja as acusações que estão fazendo contra ti. E naquele momento Jesus permaneceu em silêncio. Ou seja, Jesus não falou uma palavra, mas o ato dele, o silêncio dele foi uma baita palavra, porque deixava sem resposta, sem ação, sem atitude, as acusações vazias que eram feitas contra ele. Então a gente, nesse tempo em que a gente é forçado até, entre aspas, ou impulsionado ou provocado a emitir opinião sobre tudo, há coisas que não necessitam da nossa opinião, na verdade. Tem coisas sobre as quais a gente não tem que dar opinião. Tem coisas sobre as quais o silêncio fala mais do que alguma palavra emitida. Tem coisas que não necessitam ser externadas, porque elas não trazem edificação, porque seriam palavras torpes, seriam palavras sem significado, seriam palavras cruéis muitas vezes. Então eu gostaria de trazer essa reflexão para nós hoje, até mesmo num tempo em que nas redes sociais se cobra posicionamento sobre tudo. A gente tem que se posicionar sobre qual clube de futebol torce, sobre qual religião, entre aspas, pratica, sobre qual partido político segue, sobre qual ideologia política segue. A gente, quando não se posiciona de forma enfática e mete a sua colher em qualquer assunto, é chamado muitas vezes de isento. Mas se formos olhar nesse ponto, Jesus era isento em muitas coisas.
Jesus dizia também, o meu reino não é deste mundo, e ele não metia a colher dele em qualquer sopa e não dava a opinião dele sobre qualquer coisa. Ele cuidava para que aquilo que ele falasse, e Jesus é sempre o nosso modelo a ser seguido, que aquilo que ele falasse fosse algo que edificasse. É claro que Jesus tinha senso de humor, é claro que Jesus brincava, é claro que Jesus tinha as suas liberdades e as suas amizades e suas interações com seus amigos e discípulos, mas quando o assunto era sério, o que saía dele era algo construtivo, era algo edificante, era algo que trazia alguma contribuição. Ou senão, o silêncio era a melhor palavra também. Paulo dizia isso para os seus irmãos na comunidade de Éfeso. Apenas aquilo que for útil para edificar aquele com quem você está interagindo, aquilo você compartilha. O que não for legal, o que não for útil, o que for colocar o outro para baixo, cara, fica em silêncio, não compartilha, guarda para ti. Muitas vezes nós temos que aprender também que há assuntos que não interessam para os outros, não trazem contribuição para ninguém, e que esses a gente tenha a decência de guardar para si. Tiago, na sua carta no Novo Testamento, diz que a língua é um órgão pequeno, mas é o mais difícil de ser domado. E com ela a gente pode bendizer, abençoar, ou maldizer, amaldiçoar. Ele diz que a língua é como uma pequena fagulha que, por menor que seja a fagulha, pode incendiar um bosque inteiro. Então que a nossa língua, nosso falar, nosso externar a opinião, seja algo sobre o qual a gente tenha controle. Porque Tiago também diz, quem é capaz de controlar a sua língua tem domínio sobre o seu corpo inteiro. Uma baita de uma lição, baita de um ensinamento. Então era este o mote desse nosso bate-papo de hoje, e eu tenho que levar isso para mim também. Que aquilo que eu fale seja algo sempre que edifique o outro, e se eu não tenho nada para edificar, nada para acrescentar de bom, nada para contribuir que seja construtivo, bom, o silêncio também é uma palavra. Obrigado por chegar até aqui, que Deus nos abençoe a todos. Tchau, tchau.